Tragédia em Itaquera, torcedor vascaíno. Que loucura aconteceu na noite de ontem em São Paulo, dentro da Neoquímica Arena. Para quem esperava que o Corinthians fosse ganhar, o Bahia permaneceria na zona do rebaixamento, com 38 pontos, e o Vasco poderia, de repente, vencendo o Atlético Paranaense hoje, chegar a 6 pontos à frente do Z4, se enganou. Hoje é dia de Vasco. Hoje temos uma decisão contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada às 7h30 da noite. Mas o esperado para ontem não aconteceu, porque não foi o Corinthians que venceu, foi o Bahia e não venceu. Goleou o Clube Paulista pelo placar de 5-1 dentro da Neoquímica Arena. Uma goleada histórica, a maior goleada que o Corinthians já sofreu ao lado do seu torcedor na sua casa. E torcedor vascaíno, esse mesmo Corinthians que foi humilhado, goleado, teve confusão após a partida ontem na Neoquímica Arena, será o adversário do Vasco da Gama na próxima terça-feira no Rio de Janeiro. Torcedor cruzmaltino, o que eu tenho a te falar nesse momento é o seguinte: acredite no Vasco da Gama. E como Ramon Angel Dias disse, não vai barrar, façam o que hagam o que hagam, né? Não vai barrar. E não vai, torcedor. O Vasco não cai. A gente vai falar sobre esse Campeonato Brasileiro. Iremos fazer algo diferente aqui, né? Do que é de costume fazer. Vamos fazer uma simulação desta 35ª rodada. Vamos falar sobre essa partida de ontem, mas abordar também o que nós esperamos dessa 35ª rodada com relação a outros resultados. Falaremos também, é claro, sobre a preparação para esse jogo de hoje. Ontem o Vasco treinou no CT do Coritiba na parte da tarde. Vamos falar sobre tudo que rolou. É um Acorda Vascão muito movimentado que você não poderá perder. E agora, de verdade, bata no peito. Seja Vasco. O Vasco é grande. O Vasco é gigante. Não se apequene. Eu sei que o Vasco, infelizmente, se apequenou nestes últimos anos. Mas muita gente está olhando para esse Campeonato Brasileiro e está vendo um bicho-papão. Torcedor, olha, às vezes a gente precisa olhar mais. Olha para isso daqui. De verdade, olha para isso que você carrega no peito. A gente é Vasco, cara. Qual é? A gente é Vasco. A gente é campeão da Libertadores. A gente é tricampeão sul-americano. A gente é tetacampeão, brasileiro. A gente é Vasco. A gente é conhecido no mundo todo. O Vasco tem pela frente o Atlético hoje? Tem. E daí? A gente é Vasco. Qual é o problema do Vasco da Gama vencer o Atlético Paranaense? A gente pega o Corinthians dentro de São Januário e tem muito torcedor com medo. Qual é? A gente é Vasco. A gente vai pegar um adversário que tomou de 5. A gente é gigante, cara. A gente vai pegar o Corinthians dentro de São Januário. Não iremos nos apequenar. Vamos voltar a nos agigantarmos. Nós somos Vasco. E a gente precisa voltar a entender um pouco isso. Porque a nossa mentalidade passa para eles. A nossa cabeça passa para esses atletas. Então vamos nos agigantar. A gente é Vasco. A gente não é qualquer time. A gente vai falar mais sobre isso, porque essa reta final de Campeonato Brasileiro é muito importante. Só que antes de começar esse vídeo, antes de falar sobre essa partida de ontem, falar sobre esse jogo de hoje, falar sobre essa 35ª rodada, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, é claro, muito prazer. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Acorda Vascão às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde, por volta de 2, 1h30 da tarde, e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Porém, como hoje é dia de Vasco, a gente tem o Acorda às 7 horas da manhã em ponto. Temos o Fala Gigante, que deve sair hoje por volta de 1, 2 horas da tarde. E teremos o pós-jogo do Gigante, que sai às 10 horas da noite. Então, fiquem atentos, fiquem ligados. E, é claro, se inscrevam no canal, ativem o seu sininho de notificação para que os nossos vídeos apareçam normalmente a vocês. Além disso, deixem o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que você ajude a divulgação deste Acorda Vascaíno de suma importância a sua ajuda. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, né? Vambora falar logo de Vasco da Gama, pois ontem, no CT do Coritiba, na cidade de Coritiba, o Vasco da Gama treinou um único treino, inclusive de preparação para esse confronto decisivo contra o Atlético Paranaense nessa tarde de hoje. O Vasco enfrentou a equipe do Cruzeiro na última quarta. Na quarta-feira à noite, pegou um voo em direção ao Paraná
na quarta-feira à noite não, né? Na quinta-feira à tarde, pegou um voo em direção ao Paraná. Chegou no Paraná anteontem, quinta-feira, e ontem realizou as únicas atividades. Chega um pouco aqui ao lado para vocês darem uma olhada no que aconteceu. O Vasco, que saiu do hotel onde está hospedado com muita festa por parte dos torcedores locais, muitos torcedores mirins fizeram questão de estar esperando o elenco vascaíno sair do hotel ali naquela área de entrada, né? Para tentar ter uma troca, um carinho com os jogadores vascaínos, e logo após esse momento o Vasco treinou no CT do Coritiba. O Vasco realizou o seu único treino antes de enfrentar a equipe do Atlético Paranaense nessa tarde de hoje, ou aliás, nesta noite de hoje na Arena da Baixada. Um clima muito frio, muito diferente do clima que o Vasco vem inclusive atuando aqui na cidade carioca. Ramon Dias terá à disposição o lateral direito Paulo Henrique, que não esteve à disposição na partida da última quarta-feira, contra a equipe do Cruzeiro, pois estava suspenso, mas para esse jogo o Ramon Dias não contará com o volante Jair, o Jair que atuou, né, contra a equipe do Cruzeiro, foi uma peça importante que entrou na segunda etapa, entrou durante 33 minutos e foi muito bem, e será desfalque para esse jogo de hoje contra o Atlético, por uma suspensão dada em forma de punição pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Então será um desfalque importante para o Vasco, ou seja, ao mesmo tempo que o Vasco conta com o retorno do Paulo Henrique, contará também com o desfalque do Jair. Um treino importante, é claro, não tem muito o que fazer em apenas um dia de treino. Será um jogo em que o Vasco entrará para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense muito mais no boca a boca, muito mais na pré-eleição, muito mais através de conversas passadas para o elenco sobre qual é a forma que o Atlético Paranaense joga, por não ter exatamente tempo hábil para se preparar para essa partida, mas o Vasco vai com tudo para cima do Atlético Paranaense. Inclusive, né, após enfrentar o Atlético, o Vasco enfrenta o Corinthians na terça-feira. A gente vai falar mais sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense na parte da tarde, com o pré-jogo do Gigante, pois vamos entrar de uma forma mais fundo, né, de fato, na preparação para essa partida. Após enfrentar o Atlético Paranaense, para uso de informação a vocês, o Vasco na próxima terça enfrenta o Corinthians, que a gente já vai falar sobre o Clube Paulista, e a CBF ontem divulgou detalhes das duas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco enfrenta hoje a equipe do Atlético, terça-feira que vem, no caso, dia 28, o Vasco enfrenta o Corinthians dentro de São Januário, e no dia 3, num domingo, às 6h30 da tarde, o Vasco enfrentará o Grêmio dentro da Arena do Grêmio, isso no dia 3 de dezembro. E fecha o Campeonato Brasileiro no dia 6 de dezembro, numa quarta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário. Ou seja, hoje, dia 25, sábado, o Vasco enfrenta a equipe do Atlético. Terça-feira que vem, no meio da semana, o Vasco enfrentará a equipe do Corinthians. Depois o Vasco enfrenta no outro domingo, ou seja, depois de amanhã, no outro domingo, a equipe do Grêmio às 6h30 e fecha esse Campeonato Brasileiro numa quarta às 9h30 da noite contra a equipe do Red Bull Bragantino dentro de São Januário, rodadas aí detalhadas pela CBF. Será uma reta final de Campeonato Brasileiro emocionante. Essa é a grande realidade. Chega um pouco agora aqui ao lado a vocês para lhes apresentar a tabela do Brasileirão nesse momento. A tabela está exatamente assim. O Vasco hoje é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco não entrou em campo, mas caiu na tabela. Por quê? Pois o Bahia venceu o seu jogo ontem de uma forma completamente inesperada. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém esperava que o Corinthians fosse perder. E muito menos ninguém esperava que o Corinthians viesse a ser goleado dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians, nos seus últimos 5 jogos, havia conquistado 2 vitórias, tinha perdido 2 jogos e empatado 1. Mas mesmo diante disso, não era esperado que o Corinthians fosse perder na Neoquímica Arena, até porque o Bahia via muito mal. O Bahia não estava conseguindo conquistar vitórias. O Bahia de Rogério Ceni desempenhava mal. O Bahia, antes de enfrentar a equipe do Corinthians, para vocês terem uma noção, vinha de um resultado negativo contra o Atlético Paranaense dentro da Arena Fonte Nova, vinha de uma derrota para o Cuiabá pelo placar de 3-0 dentro da Arena Pantanal, vinha também de uma derrota para o Grêmio na Arena do Grêmio e vinha de uma vitória para o Fluminense. Porém, dos últimos 3 jogos antes de enfrentar o Corinthians, o Bahia vem de 2 derrotas e 1 empate. O Bahia estava 3 partidas sem vencer antes de enfrentar a equipe do Corinthians e conseguiu conquistar essa vitória ontem dentro da Neoquímica Arena. Volto a repetir, uma vitória inesperada. Uma vitória que, é claro, devido a tudo que aconteceu, fosse gerado um clima terrível ontem na Neoquímica Arena. O Corinthians ficou quase 2 semanas longe dos gramados em preparação para esse jogo devido à data FIFA. E após o apito final, houve invasão de torcedores corintianos dentro do campo. Uma pressão muito forte da diretoria corintiana. O Corinthians terá um processo eleitoral já
E com certeza, após as eleições do Vasco da Gama, a política do Vasco, uma das piores políticas do Brasil, se tratando de futebol, é a política do Corinthians. É uma política muito tensa, muito complicada. Na madrugada de quinta para sexta-feira, houve tiros na entrada do CT ali, né, do Corinthians, da sede do Corinthians em São Paulo. Os muros foram pichados com ameaças a candidatos à presidência. Então o clima do Corinthians em si é um clima muito ruim. E a gente sabe muito bem, mais do que nunca, por sermos torcedores vascaínos, como um ano eleitoral, quando não se tem uma SAF, é danoso ao futebol do clube. É uma pressão incrível, intensa, feita em cima do futebol por causa de uma eleição, e o Corinthians hoje vive exatamente essa pressão. Então, com todo esse clima, ontem o Corinthians enfrentou o Bahia, foi derrotado, e após o jogo, muitas vaias, muitos xingamentos ao atual presidente do Corinthians, que é o Duílio, invasão a campo. Após, inclusive, o apito final, houve uma tentativa de invasão ao estacionamento do Corinthians, ao acesso aí à zona mista, onde muitos atletas passavam. Torcedores tentaram invadir para, de fato, né, tentar se encontrar aí com atletas corintianos para pressionar ainda mais o Corinthians. Então é uma situação muito complicada. Inclusive uma torcedora do Corinthians, só para vocês terem uma dimensão maior do que está acontecendo, fez essa publicação aí nas redes sociais. Ó. Foram praticamente 2 semanas de treinamento para chegar em um jogo contra o Bahia, que está lutando para não cair, em casa, e tomar 5 gols. Isso é vergonhoso. Além de ser um total descaso com a própria torcida, que continua apoiando e torcendo, independente do momento que vive. Esse jogo era obrigatório vencer. Se acomodou com a ideia de não estar mais em perigo em rebaixamento e apresentou um futebol medíocre. Parabéns, Corinthians. Então esse é o clima hoje no Corinthians. Vocês estão entendendo a dimensão da derrota de ontem? Não? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Mas o clima do Corinthians não é bom. O Corinthians vem em uma queda livre. E aí, eu já pulo para outro jogo. O Vasco hoje enfrentará a equipe do Atlético Paranaense. Correto. Às 7h30 da noite. A gente não vai falar agora sobre a questão de resultado, mas eu quero falar sobre a questão mental. Independente do que aconteça hoje, sinceramente, vou falar no vocabulário mais chulo, caguei pro que vai acontecer hoje dentro da Arena da Baixada. Não me importa se o Vasco vencer, se o Vasco perder ou se o Vasco empatar. Não me importa. Vamos pensar no jogo de terça-feira contra o Corinthians. Tem muito torcedor vascaíno com medo do Corinthians. Torcedor vascaíno, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu, sinceramente, te falar uma coisa sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco tem essa sequência de 4 jogos aqui, ó, no Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo? Enfrenta hoje o Atlético, depois enfrenta o Corinthians, depois enfrenta o Grêmio, depois enfrenta o Red Bull Bragantino. Esses adversários hoje te colocam medo, ok? Mas não é pra colocar. Sabe por que não é pra colocar? Acima de tudo, nós somos Vasco da Gama. Perfeito? Nós somos o gigante da colina. Nós somos uma equipe que é 3 vezes campeã sul-americana. Nós somos um clube que temos 4 campeonatos brasileiros nas nossas costas. Nós somos um clube que amedrontou o gigante sempre no futebol mundial. Esse é o Vasco. E além de tudo, trazendo para um momento mais atual, o Vasco hoje é uma equipe que tem um dos melhores aproveitamentos do segundo turno. Ou, aliás, tem o melhor aproveitamento do segundo turno. O SofaScore fez um levantamento. E o Vasco é a equipe que mais melhorou o seu desempenho do primeiro para o segundo turno. O Vasco melhorou em 27% o seu aproveitamento. Enquanto o segundo colocado nessa tabela é o Santos com 22%. Ou seja, o Vasco é a equipe que melhorou mais dentre os 20 clubes do Brasileirão. Além de tudo, o Vasco hoje é uma equipe que antes de Ramon Dias tinha 9 pontos conquistados. O Vasco hoje tem 41. Ramon trouxe para o Vasco da Gama 32 pontos. O Vasco de Ramon Dias é uma equipe que venceu o Atlético. O Vasco de Ramon Dias é uma equipe que botou medo no Palmeiras dentro do Allianz Parque. Se não fosse prejudicado, venceria. O Vasco foi uma equipe que empatou com o Cruzeiro, sendo superior ao Cruzeiro dentro do Mineirão. O Vasco é uma equipe que venceu vários adversários difíceis nesse Campeonato Brasileiro. Venceu o Fluminense, venceu o Botafogo dentro de São Januário. Então a gente é o Vasco. O Vasco que hoje joga bola. Não o Vasco cagão, o Vasco medroso. Um Vasco de 11 homens dentro de campo e alguns do lado de fora, e principalmente um baita de um nome na beirada de campo, que faz com que esse Vasco jogue. E você com 9 pontos acreditava que o Vasco viraria. Porque hoje, com 41 pontos, fora da zona do rebaixamento, passando por cima de várias equipes, você está com medo porque o Bahia venceu ontem e agora o Vasco está mais perto da zona. O jogo é jogado, torcedor. Teremos pela frente essas 4 finais que estão aparecendo a vocês. E temos que acreditar acima de tudo.
Nós já acreditávamos antes do Ramon, com 9 pontos conquistados e tendo Maurício Barbieri na beirada de campo. Por que agora com o Ramon Dias você vai deixar de acreditar? Por que agora, depois de uma vitória do Bahia, você vai deixar de acreditar? Não deixe. Vamos tirar esse pensamento um pouquinho de derrotado, de time pequeno, de um clube que já caiu, esse pensamento medíocre. Vamos empurrar para longe esse pensamento. Vamos pensar que o Vasco hoje é uma equipe que mudou de chave no segundo turno, uma equipe que tem o melhor aproveitamento do segundo turno, uma equipe que tem a 6ª melhor campanha do segundo turno. O Vasco só fica atrás de Red Bull Bragantino, de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Flamengo. Todas as equipes que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. A campanha do Vasco, torcedor, é de Libertadores no retorno. Esse é o Vasco. Então vamos ficar sem medo de Corinthians, de Atlético, de Grêmio, de Red Bull Bragantino. A gente é o Vasco, torcedor. Agora, terça-feira, já pensando nesse jogo de terça, quem tem que ficar com medo do Vasco é o Corinthians. É o Corinthians. O Corinthians que tem que olhar e falar, caraca, o Vasco vai jogar hoje, sábado. Se o Vasco vencer o Atlético Paranaense hoje, o Vasco vai passar o Corinthians. E a gente vai pegar esse mesmo Vasco dentro de São Januário. Se a gente perder pro Vasco, já era. A gente tá lascado. Essa tem que ser a mentalidade, torcedor vascaíno. Essa tem que ser a nossa cabeça. E hoje é um jogo decisivo. Hoje é um jogo importante. Mas antes de falar sobre essa partida, e a tabela já vem aqui a vocês, eu quero falar o seguinte. 11º e 12º colocado. Fortaleza e Corinthians. Se liguem nessas duas equipes. Olhares atentos a essas duas equipes. O Fortaleza, eu fiz um levantamento nesses últimos vídeos que eu postei e trouxe. Nos últimos 9 jogos do Fortaleza, Fortaleza tem 6 derrotas e 3 empates. O Fortaleza não sabe o que é vitória há 9 partidas. São 9 jogos sem vencer. Fortaleza tem 6 derrotas e 3 empates nos últimos 9 jogos. O Fortaleza hoje é uma equipe que está a 3 pontos apenas de distância da zona. Tem chances reais de uma queda. O Fortaleza terá pela frente, olha os adversários. Palmeiras amanhã, às 6h30. Bragantino em Bragança Paulista na quinta-feira às 8h30. Goiás, que é um jogo tranquilo, mas pra mim não é. É um jogo difícil com essa bola que o Fortaleza está jogando. E principalmente se já estiver na zona vai ficar pressionado. E Santos na Vila. Eu acho que daqui no máximo o Fortaleza faz 47. Ou seja, consegue mais 3 pontos. No máximo vencer o Goiás aqui. No máximo. 4 jogos difíceis pro Fortaleza que não vence a 9 partidas. E o Corinthians abre o olho também. Corinthians perdeu para o Bahia ontem, que era o jogo mais fácil do Corinthians. Corinthians agora enfrenta o Vasco, terça-feira em São Januário, lotado, com ingressos esgotados. Internacional e fecha contra o Coritiba no Couto Pereira. Mesmo Coritiba que em 2015 rebaixou o Vasco no mesmo Couto Pereira. Um Coritiba já rebaixado, que mesmo não lutando por nada no campeonato, rebaixou o Vasco. Fez com que o Vasco não conseguisse a vitória que o livraria naquele ano. Esse era o adversário do Corinthians. Corinthians abre o olho, mais do que nunca. E a tabela hoje está assim. E é essencial essa partida de hoje. Não acho que vital. Acho que esse jogo contra o Atlético Paranaense não é vital, mas é essencial. Os adversários do Vasco, da parte de baixo da tabela, têm jogos difíceis. O Coritiba enfrenta domingo a equipe do Fluminense. Uma derrota do Coxa já faz com que o Coritiba não consiga mais sair dessa situação e venha a ser matematicamente rebaixado. Eu acho que o Coritiba não vence esse jogo. Então, Coritiba praticamente rebaixado nesse momento, pois não vejo chances do Coritiba conquistar os 3 pontos. Cuiabá e São Paulo é um jogo que não importa muito, pois o Cuiabá para mim não cai mais, tem 47 pontos. Atlético Mineiro e Grêmio, um jogo da parte de cima. E aí temos o Fortaleza e Palmeiras. Eu acho que o Fortaleza não ganha esse jogo do Palmeiras, dentro da Arena Castelão. O Fortaleza teve 2 últimos jogos na Arena Castelão contra Cruzeiro e Botafogo. Perdeu para o Cruzeiro e empatou para um pífio time do Botafogo. Eu não acho que ganha do Palmeiras. Dito isso, derrota do Fortaleza na minha cabeça. Eu vou montar a tabela dessa maneira. Goiás e Cruzeiro, jogo na Serrinha. Eu acho que esse jogo o Goiás consegue conquistar a vitória. Dentro da Serrinha, o Goiás precisa vencer esse jogo para ainda continuar vivo no Campeonato Brasileiro. Ingressos esgotados no estádio Ailê Pinheiro. Com certeza uma panela de pressão. É um jogo vital para o Goiás. O Goiás precisa vencer essa partida. Não há outro resultado para o Goiás ainda seguir vivo no Campeonato Brasileiro que se não vencer a equipe do Cruzeiro amanhã dentro do estádio da Serrinha. Goiás vem dos últimos 3 jogos uma vitória contra a equipe do Santos,
do Coritiba no Couto Pereira, uma derrota para o Santos no Ailê, uma derrota para o Atlético dentro da Arena MRV. Esse é o jogo vital. Eu acho que o Goiás vence esse jogo do Cruzeiro. Dito isso, colocarei vitória para a equipe do Goiás. E temos Red Bull Bragantino Internacional, um jogo para ficar de olho, ligado. Caso o Inter perca para o Red Bull Bragantino, que eu acho completamente viável o Internacional perder para o Red Bull Bragantino, vi o jogo de Red Bull Bragantino e Flamengo e vi como joga o Clube Paulista treinado pelo Pedro Caixinha. Acho que o Inter perde esse jogo. O Inter perdeu para o Coritiba dentro do Beira-Rio e empatou com o América Mineiro, dentro do Beira-Rio também. Então coloca uma derrota para o Internacional. E teremos Santos e Botafogo. Botafogo vence esse jogo para mim no Newton Santos em cima do Santos. A tabela ficaria assim como está aparecendo na imagem a vocês. Se o Vasco da Gama vencer o Atlético, olha o que irá acontecer na tabela do Campeonato Brasileiro com a vitória do Vasco da Gama. O Vasco simplesmente, torcedor vascaíno, terminaria essa rodada na 12ª colocação do campeonato. Com 44 pontos, ultrapassaria Corinthians, que foi derrotado para o Bahia ontem, ultrapassaria o Internacional em caso de uma derrota, ultrapassaria também o Santos, ou perdendo ou empatando para o Botafogo, o Vasco ultrapassaria o Bahia e automaticamente, independente do resultado de Cruzeiro, o Vasco também o ultrapassará, pois já está acima do Cruzeiro na tabela de classificação. Então, torcedor, para o Vasco nesse momento terminar a 35ª rodada, nessa colocação que vocês estão vendo, é só torcer para uma derrota do Internacional, que já aconteceu, e um empate ou uma derrota do Santos e uma vitória do Vasco. Se o Vasco vencer o seu jogo, o Santos não vencer a sua partida e o Internacional perder a sua partida, o Vasco termina essa rodada na 12ª colocação e vai enfrentar o Corinthians dessa maneira que vocês estão vendo. Confiante, forte, muito longe do Z4. Então, esse jogo não é um jogo vital, mas é um jogo importante para virar a chave do Vasco. Essa partida, para mim, livra o Vasco do rebaixamento. É um jogo que, se o Vasco vencer, vai com tudo para cima do Corinthians. Vencendo o Corinthians, chega a 47 e aí já era, está livre de uma queda à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é ficar ligado, é ficar de olho, confronto decisivo para o Gigante da Colina, e a gente vai, é claro, voltar na parte da tarde para falar ainda mais sobre essa partida. Mas olha, Fortaleza e Corinthians, abram o olho, que para mim essas duas equipes vão lutar para não cair até o final. A tabela do Fortaleza é muito difícil, a tabela do Corinthians é muito difícil, e essas duas equipes não desempenham bem. Fortaleza está 9 jogos sem vencer, e se der mole vai cair a Série B. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão. Tornamos na parte da tarde com Fala Gigante. Temos o pós-jogo do Gigante na parte da noite. Então contamos muito com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.